Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amanhã nós vamos celebrar a memória de São Bento Abade. Os monges costumam celebrá-lo também no dia 21 de março. Como o dia 21 de março normalmente acontece durante a Quaresma, a Igreja passou a sua memória para o dia 11 de julho. Dia 21 de março, o dia do dia Natalis, dia Natalis, ou seja, o dia do falecimento de São Bento Abade. Dia 11 de julho é tido como o dia da sua proclamação como padroeiro da Europa, pelo Papa São Paulo VI. E é para todos nós uma reflexão muito séria, meus irmãos e irmãs. São Bento viveu no século V, nasceu em 480, viveu depois do século VI, morreu em 547, e marcou a história com uma busca de Deus. Se realmente busca a Deus, uma das razões para pertencer à vida monástica, se revela Deum Querit. De tal maneira que esse jovem que foi estudar em Roma, que veio de Núrcia, hoje Nortia, na Itália, veio estudar em Roma, se decepcionou com a vida na capital do Império, a decadência de costumes e tantas coisas mais. Nós vemos que no coração da juventude é uma busca muito sincera de Deus, de valores. E São Bento é alguém que se decepcionou com essa realidade toda. Até hoje tem ali em Roma o local onde ele ficou durante esse tempo de estudos. Mas ele, depois dessa decepção que teve com relação a toda a sociedade do Império Romano em decadência, né? O Império Romano estava em decadência não só politicamente ou de seus poderes, mas também dos costumes, que de uma certa forma sempre houve, de uma forma ou de outra, mas estava nessa decadência total, e ele foi buscar a Deus. Quem que realmente preenche a minha vida? Por quem vale a pena viver? E aí ele passa um tempo de eremita, ou seja, de busca sozinho, numa caverna, né, em oração, penitência, e depois é convidado para vir ajudar alguns mosteiros em crise. Alguns não dão muito certo, porque não querem mudar de vida, mas acaba depois indo para Monte Cassino, onde funda uma comunidade e escreve a famosa regra de São Bento, que traz um resumo de todas as regras monásticas orientais e da prudência de São Bento. Escolhe aquilo que realmente faz parte da sua cultura para falar um pouco da vida do monge, da vida do mosteiro, dentro da sua regra de São Bento. E ali estabelece o tempo de oração, o tempo de trabalho, o tempo de descanso, para que na Lexio Divina, a leitura da Palavra de Deus, na oração durante os horários do dia, e no trabalho manual, né, pudessem os monges cada vez mais buscarem a Deus. E foi tão belo essa inspiração que o Espírito Santo colocou no coração de São Bento, que marcou a história da Europa, principalmente da Europa, que era o lugar conhecido então, de tal maneira que a Europa ficou marcada pela vida dos monges, através dos mosteiros que foram sendo fundados em várias regiões da Europa. Foram construídas cidades ao redor dos vários mosteiros e, ao mesmo tempo, foram marcando de tal maneira que, tanto os mosteiros como as escolas também que foram surgindo, levaram valores, a civilização a toda a Europa. Por isso, São Paulo VI proclamou padroeiro da Europa. Depois, mais tarde, São João Paulo II vai proclamar também os santos eslavos, outra parte da Europa. Mas, sem dúvida, que a Europa deve muito à Igreja e, de modo especial, a São Bento. Nós que vemos também uma decadência de muitas formas, basta ver situações que nós temos aí em shows pornográficos patrocinados por grandes empresas que não patrocinam nada de igreja, né? Nada de religião. No entanto, tantas decadências. Olhemos para São Bento e, na oração, no trabalho, testemunhemos Jesus Cristo como bem Ele o faz. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.